Começando mais uma análise interessante e relevante aqui no canal. E hoje eu quero trazer para vocês o avanço do programa espacial japonês voltado para a defesa e contra-ataque após lançar com sucesso o seu novo satélite Optical 8, diante desta atual crescente de tensões lá na Coreia, na Península Coreana, na China e também na Rússia. Mas antes peço encarecidamente, vocês já sabem, para se inscrever aqui no canal, ativar as notificações e compartilhar esse vídeo, dar um joinha para que o canal ganhe ainda mais relevância na comunidade geopolítica. E também convido a cada um de vocês a entrarem em nossa loja do canal, umapenca.com/área militar. Muitas pessoas estão dando feedback que está gostando das estampas, está gostando das camisetas. Realmente a qualidade é insuperável e com temas exclusivos aqui do área militar. Temos aí a camiseta do brasão de armas da Ucrânia, para quem gosta da Ucrânia. Temos aí uma caneca das Forças de Operações Especiais Ucranianas. Temos do Mossad, a inteligência de Israel, os motores Raptor da SpaceX e para quem gosta da Rússia também temos aí camiseta da Rússia. Temos a camiseta do exército russo que vocês só vão encontrar aqui em nossa loja do canal Área Militar através do site umapenca.com/área militar. E eu quero agradecer também um a um todos os membros do Clube do canal aqui do Área Militar. Quero agradecer ao Brasil Soberano por fazer parte há 5 meses como membro ativo, Marden Goldman, Renner 27, Antônio Cruz e Rodrigo Castro. Muito obrigado por serem membros e ajudarem cada dia, cada mês o canal Área Militar. Mas então vamos para o que interessa, para o que é relevante e importante nesse momento, para expandirmos o nosso conhecimento. Que é o Japão, ele iniciou o seu programa espacial, de defesa espacial, recolher informações preciosas através de espionagem. Depois, é claro que a água bateu no umbigo, né? Quando uma nação ela se vê imersa em uma crise, é porque ela, não que ela tenha se jogado para isso, mas ela não se preparou para isso. Foi o que aconteceu com o Japão. Estamos falando da década de 90, quando em 1º de setembro de 1998, a Coreia do Norte, Pyongyang, ordenou o lançamento de um foguete do tipo Daepodong-1, que era na ocasião um míssil de alcance intermediário que cruzou os céus do Japão e aí caiu nas águas japonesas. Nesse evento, houve uma grande mobilização americana no Pacífico diante de uma crise como esta, que trouxe muitas vulnerabilidades e possibilidade de ataque contra o Japão, e que o Japão estava oficialmente ao alcance das armas da Coreia do Norte. Realmente era um momento bem delicado para os japoneses naquela época, em que o foguete da Coreia do Norte adentrou no espaço aéreo japonês sem nenhuma autorização. Então, no dia 12 de janeiro deste ano, já imerso num programa, numa iniciativa bem interessante japonesa, uma iniciativa que remete todo o aparato tecnológico espacial japonês, o Japão lançou com sucesso um foguete que é o H2A, e esse foguete ele tinha como carga útil um satélite do tipo ISR Optical 8. Então esse satélite de recolha de informações, ou seja, espionagem, mostrou ao mundo o crescente foco do Japão em remilitarizar a sua segurança baseada no espaço, com especial atenção, é claro,
para os mísseis que estão sendo ali manipulados pela China, pelos norte-coreanos que constantemente estão lançando contra as águas japonesas e também lançando agora satélites através da transferência de tecnologias que a Rússia proporcionou aos coreanos. É claro que eles ofereceram muitas armas, muitos equipamentos para a Rússia travar sua batalha contra a Ucrânia na guerra da Ucrânia ou na Ucrânia. E isso trouxe, nesse cenário, muitas ameaças militares em que o Japão agora desenvolve essa iniciativa nesse programa espacial realmente voltado para a defesa espacial. Então, o satélite Otchika 8, ele foi lançado através desse foguete H-2A do Centro Espacial de Tanegashima, no sudoeste do Japão, como vocês estão observando nesta imagem. Trata-se exclusivamente de um satélite que ele se posiciona praticamente sincronizado com o Sol a pelo menos 500 km de altitude. Mas por que ele se sincroniza exatamente com o Sol a ponto de mostrar a superfície terrestre? Exatamente nesse objetivo, nesta função. Por quê? Esse tipo de órbita, 500 km de altitude, mais ou menos, e sincronizado com o Sol, ela realmente é bem particular, vamos dizer assim, com os satélites de espionagem, porque com a sincronização com o Sol oferece condições de iluminação consistentes com os objetivos da inteligência japonesa. Para se ter uma ideia, os satélites de espionagem dos Estados Unidos, eles orbitam a Terra de forma completa 2 vezes por dia, para que essas informações coletadas, essas fotografias possam ser analisadas pelas agências de inteligência americana. Então, com esta facilidade de sincronizar com o Sol, estar a 500 km de altitude e ter uma grande resolução em seu sistema de satélite, câmera de detecção, radar e sensores, torna muito mais fácil o Japão detectar qualquer ponto na superfície da Terra e principalmente um ponto que muda ao longo do seu tempo. Então, a cada órbita, o Japão consegue, agora a partir do órbita 8, identificar determinados elementos na superfície terrestre. Então, os relatórios mais atuais do Japão sugerem que esse satélite Otchika 8 ele é capaz, ouçam só, de atingir uma resolução quase que perfeita terrestre, da superfície terrestre, em um objeto a 40 centímetros acima do solo. Realmente é impressionante. Então, o Centro de Inteligência de Satélites do gabinete japonês confirmaram o sucesso do lançamento desse satélite, a desacoplagem com o foguete e a órbita pretendida a 500 km de altitude, bem como o início do trabalho desse satélite. E, na atualidade, esse programa espacial do Japão visa instalar uma rede de constelação de satélite em torno de 10 satélites para o quê? Detectar, para fornecer alerta precoce de lançamento de satélites e lançamentos de foguetes, lançamentos de mísseis, principalmente, é claro, da Coreia do Norte, que está ali do lado do Japão, só atravessa ali o mar e já se encontra ali na Península Coreana. E o Japão, ele tomou claramente nota desse papel como o espaço, um principal protagonista na atual guerra moderna, na atual tecnologia moderna que as nações estão inseridas nesse contexto global, em que, uma vez esses sistemas modernos, sistemas de armas, sistemas de comando e controle baseado em satélite e também com um link com a superfície terrestre, com os últimos equipamentos já existentes, não só terrestre, mas também marítimo e aéreo, traz grandes possibilidades do Japão se incluir ainda mais nas maiores potências militares do planeta. É claro que não possui armas nucleares, bem como equipamentos ofensivos de ataques primários. Tá? Então existem atualmente, com um dado que eu busquei aqui
nos relatórios americanos, oficiais relatórios americanos, dizem que existem mais de 1.000 satélites dos Estados Unidos circulando, orbitando atualmente o planeta, permitindo praticamente tudo, desde comércio, bancos de dados, interlink ali com bancos financeiros, transportes, comunicações, e não somente os americanos, mas a própria Rússia, a China e outras nações também desenvolvidas, como França, Reino Unido, a Coreia do Sul, também se tornaram cada vez mais dependentes de satélites para fins comerciais e militares. Você, claro que não se sabe, não consegui nenhum dado oficial, porque não se sabe ao certo quantos satélites espiões os americanos colocaram em órbita. Isso porque agora eles diminuíram os gastos com projetos espaciais, porque eles terceirizam os lançamentos, não a partir mais da NASA, eles terceirizam os lançamentos com empresas privadas americanas, por exemplo, a ULA, a SpaceX. Então, elas fornecem melhores condições e possibilidades de lançar inúmeros satélites durante um determinado período do ano, durante vários anos. Mas a agência especializada nisso, a Agência de Reconhecimento Nacional, a National Reconnaissance Office, que é a agência oficial de espionagem americana que cuida desses satélites, que cuidam dessa logística, ela pretende na próxima década quadruplicar o número de satélites espiões dos Estados Unidos em órbita. Realmente é um feito em que mostra a potência dos americanos que estão à frente da China e também da Rússia. E esta aventura na defesa japonesa a partir do espaço, e assim conseguir integrar com todos os sistemas de defesa que possuem nesse momento, não só na superfície terrestre, mas também as possibilidades de contra-ataque, sistemas de contra-ataque e também aqueles sistemas ofensivos de seus aliados, como os dos Estados Unidos, da Coreia do Sul e entre outras nações, através da Iniciativa de Segurança Espacial, formulada em 2023, que busca realmente esse papel, de trazer principalmente satélites comerciais do Ocidente, do Japão, neste apoio, nessa resistência que o Japão encara hoje, principalmente a guerra na Ucrânia, uma resistência desse eixo que está sendo muito bem desenvolvido e articulado, que são nações ameaçadoras para a estabilidade do Japão e do Ocidente, como o Irã, Coreia do Norte, China e Rússia. Então, juntamente com essas nações aliadas, esse programa de satélite ele visa a inteligência, visa a vigilância e reconhecimento, que é o ISR, principalmente visando a China e a Coreia do Norte. Então, o documento em questão, de ao menos 16 páginas que vocês estão observando aí, de conteúdo, destaca a proliferação da capacidade anti-satélite, é claro, mas também mostra as questões de armas cinéticas, ataques cibernéticos e guerra eletrônica, bem como fala da atual competição espacial existente no planeta, do crescimento espacial e das inovações necessárias e também o que fazer para, nesse momento, nessa iniciativa espacial japonesa, alcançar esses objetivos que o Japão está trabalhando para entregar essa rede de constelação. Ainda não há um prazo específico para isso, mas uma rede de 10 satélites ISR, ou seja, inteligência, vigilância e reconhecimento, incluindo até aliados, satélites de aliados e também satélites comerciais. E, para quem não sabe, temos ali algumas constelações e satélites de geolocalização. Por exemplo, a gente conhece dos Estados Unidos, que é muito popular, que é o GPS. Mas também temos o GLONASS, que é da Rússia. Temos também o da Europa, que é o Galileu. No entanto, também temos do Japão, que está extremamente avançado junto com o da China, que o do Japão é o Quasi-Zenit. O sistema Quasi-Zenit,
ele é altamente compatível com o GPS dos Estados Unidos. Então, ele consegue trabalhar de forma integrada, sendo que ambos os sistemas podem ser utilizados como um único grupo de satélites. Então, um complementa o outro. E isso é extremamente importante para um planeta completamente globalizado, em que determinado lançamento que possa ocorrer na Península Coreana, que não visa, por exemplo, o Japão, mas um território americano, por exemplo, no território de Guam, no Pacífico. Essas análises desses satélites, nessa constelação de satélite japonesa, pode ser transmitida de forma bem clara para as autoridades americanas, que devem reagir de forma ofensiva. Então será através deste pontapé espacial japonês, que uma constelação de satélite que o Japão vai conseguir desenvolver um sistema de defesa antimísseis baseado no espaço contra vários tipos de ameaças, como hipersônica, que a Rússia está muito avançada junto com a China. Estabelecerá também uma rede de comunicações por satélite de forma bem redundante e também em multicamadas, principalmente com GPS, e deve melhorar o posicionamento de outros satélites para construir uma capacidade de lançamento de satélites de outras classes, de outros tipos em grande escala no futuro, tá? Então, por que pretende desenvolver somente o sistema de defesa com esses sistemas de satélite? Isso porque, com base na Constituição do país, Constituição do Japão, pós-Segunda Guerra, que inclusive parte dela foi escrita pelos próprios Estados Unidos, pelos próprios japoneses, o Japão, conforme o seu artigo 9, ele diz claramente: renuncia para sempre à guerra com direito soberano e ameaça o uso da força como meio de resolver disputas internacionais. E isso está bem claro nesse artigo 9. Mas, no entanto, somente deve-se utilizar a força armada como forma de agir diante de uma determinada provocação. Por exemplo, o míssil norte-coreano ser lançado contra o Japão. O Japão, nesse momento, poderá agir ativando seus sistemas de THAAD, seus sistemas antimísseis, mas não para atacar, por exemplo, os norte-coreanos. E é claro que todo esse conjunto de sistema deve servir única e exclusivamente para defesa e não para ataque. É um desses motivos que o Japão se prontificou a desenvolver plenamente diversos meios tecnológicos para identificar essas ameaças precoces e também não só se prontificar, mas alertar os seus amigos, seus aliados, que têm em sua Constituição a possibilidade de atacar, não somente se defender, mas de atacar, como os americanos e a coalizão internacional, que geralmente é formada ali pelo Canadá, pelo Reino Unido, França, Espanha, entre outras nações do bloco ocidental, tá? E eu lembro aqui, para finalizarmos este vídeo, lembro aqui da passagem do ex-primeiro-ministro japonês Shinzo Abe, que ele, infelizmente, ele morreu num ataque, num assassinato cruel, com um tiro de um armamento caseiro feito por um indivíduo em 2022, durante ali um palanque, né? Em que o político, o Shinzo Abe, um político liberal, extremamente conservador, ele buscava alterar essa Constituição japonesa em não ser mais um cordeiro, mas também ser um lobo, ser uma nação que possa não somente se defender plenamente, mas também atacar de forma plena qualquer inimigo que afronte, que ameaça a nação japonesa. Infelizmente, Shinzo Abe pagou com a sua própria vida. Então era esta análise que eu queria trazer aqui para vocês. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações e compartilhar nossos vídeos para que possamos ganhar ainda mais relevância na comunidade geopolítica. Obrigado pela sua presença e nos vemos no próximo vídeo aqui no canal.